Gênesis capítulo de número 30. Gênesis capítulo de número 30. Vamos ler apenas alguns versículos para a nossa meditação nessa noite. Gênesis capítulo 30, versículo de número 6. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, deu ouvidos à minha voz e me deu um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. Você pula para o versículo de número 16, perdão. Quando Jacó veio do campo à tarde, Léia saiu-lhe ao encontro e disse: Irás unir-te a mim, porque de fato te aluguei em troca das mandrágoras de meu filho. E naquela noite Jacó deitou-se com ela, e Deus ouviu Léia, que engravidou e deu a Jacó o quinto filho. Então Léia disse: Deus me deu a minha recompensa, pois dei minha serva a meu marido e deu ao filho o nome de Isacar. Léia engravidou outra vez e deu a Jacó o sexto filho. E você diga amém, tome seus assentos. Nós estamos diante de um texto que traz para nós a história desse homem chamado Jacó. Jacó, tendo em vista em toda a sua trajetória do início, pelo menos até antes do encontro que ele teve com Deus. Nós já falamos aqui que Jacó teve uma vida de um forasteiro que saiu da sua terra, da casa do seu pai, e decidiu viver uma jornada de fuga por conta de ter ludibriado e enganado o seu irmão Esaú. Quantos não lembram da história que se destaca bem sobre a vida de Jacó e o seu irmão Esaú dizendo que este Esaú, a pedido do seu pai, o Isaque, ele foi em busca de uma caça no campo, pois Isaque, o seu pai, já estava de uma idade avançada e a sua visão estava limitada. Ele já não enxergava como enxergava antes. Ele já estava prestes a ser levado pelo Senhor. E é quando ele vai fazer esse pedido ao irmão mais velho, ou melhor, ao filho mais velho e irmão mais velho de Jacó. Esaú, de prontidão, sai da casa de seu pai e vai em busca daquela caça. Em busca também de um vinho e de pão. Quando Esaú está a caminho desse campo para caçar o melhor carneiro para o seu pai, a melhor caça para fazer talvez uma janta para o seu pai, a melhor que ele pudesse, e nesse meio tempo a Bíblia nos conta que Rebeca, como amava muito o seu filho mais novo, Jacó, vendo que o seu marido, Isaque, já estava se preparando para esperar o primogênito chamado Esaú voltar para que a bênção ele viesse liberar sobre a vida dele. Só que o maior problema é que Esaú, enquanto ele está no campo, ele volta agora cansado. Ele volta fadigado. Ele está sobrecarregado, talvez, da fadiga do sol. De tanto procurar uma caça, o alimento para dar para o seu pai, para que o seu pai, então, viesse liberar
a bênção tão esperada do primogênito, ou a bênção da primogenitura. Quando Esaú está retornando, muito cansado e fadigado, quem se apresenta ao seu pai antes que este chegasse na sua casa é o próprio Jacó, que havia combinado com a sua mãe Rebeca, ou melhor, a sua mãe Rebeca havia lhe combinado para que ele se vestisse de pelo de algum animal, porque o irmão dele mais velho era peludo, a Bíblia diz. Se vestisse de pelo, se sujasse todo, porque o seu pai não enxergava, e ao chegar na porta da casa do seu pai, a Bíblia diz que Isaque já está velho, avançado em idade, ele está agora ouvindo a porta se abrir. Mas a Bíblia nos conta que Isaque está esperando Esaú, o primogênito, e não Jacó, o mais novo. Só que como ele usou de espertice, ele foi mais inteligente, ele chegou primeiro, com a aparência do seu irmão. E a Bíblia nos conta que quando ele chega na porta, ele vai dizer: meu pai, o teu Deus é contigo. Assim, quando ele usa a expressão, o teu Deus, parece que isso lhe dá acesso para entrar na casa do seu pai e conversar com ele. Até porque não era Jacó quem era digno e merecedor, e melhor do que isso, não era ele que tinha o direito da primogenitura, mas era o seu irmão mais velho, Esaú. E essa bênção era tão importante que ela alcançava a geração futura. Essa bênção da primogenitura era tão importante naquela época que quando o pai levantava a mão e dizia: eu te abençoo, tu e a tua descendência, para que tu cresça e para que tu multiplique e seja uma nação forte e poderosa em Deus, isso queria dizer que esse alguém, aonde ele pisasse as plantas dos seus pés, Deus lhe daria como terra. Jacó entra com a aparência do seu irmão mais velho, mas quando ele se apresenta, ele não se apresenta como Jacó, ele se apresenta como Esaú, e o seu pai ouve a voz dele dizendo: a aparência, o jeito é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Porque o pai, ele conhece a voz dos seus filhos. Deus não se confunde, pode ter mais de 1 bilhão de vozes diferentes no mundo, mas Deus conhece muito bem a tua voz. Assim como Isaque conhecia a voz dos seus filhos, mas ele estava com a aparência do outro, estava com a aparência de Esaú, mas Isaque conhecia a voz dos seus filhos. E é quando ele diz: eu sou Esaú. E o pai disse: já que tu está dizendo, tu tem aparência, eu toco em ti, tu é peludo igual Esaú, então recebe a bênção. Quando Isaque abençoa Jacó, Jacó agora se apresenta à sua mãe, que a sua mãe vai lhe orientar e vai mandar Jacó sair da sua casa, porque agora ele estava sob uma ameaça. Ele estava debaixo de uma ameaça do seu irmão Esaú. Porque quem não lembra do contexto, quando ele veio cansado, fadigado do campo, Jacó tinha se apresentado a ele antes de ele ir com seu pai, e ele disse: me vende, troca a sua primogenitura por um prato de lentilha. Então, como ele estava cansado, geralmente quem está cansado não pensa antes de fazer alguma coisa.
Então o maior problema de Esaú é que ele estava tão cansado que ele quis tomar decisões nesse estado de cansaço. Olha para quem está do teu lado, diga para ele, diga para ela, não tome decisões quando você tiver com a tua mente muito ocupada. Diga, não tome escolhas precipitadas quando você estiver muito cansado. Porque assim como Esaú estava tão cansado e tomou uma decisão de negociar a sua bênção, a bênção da primogenitura, assim é alguns de nós. Às vezes a gente está cansado por tanta ocupação, por tantos afazeres que a gente não pensa antes de fazer, a gente não pensa antes de agir, a gente não consegue parar. Por quê? Até porque Deus havia já ensinado um princípio chamado princípio do descanso. Alguém conhece esse princípio? Quando Deus criou os céus e a terra, no sexto dia ele fez tudo. No sétimo ele descansa. Eu te pergunto, Deus, ele se cansa? E por que que Deus ele coloca ele consagra esse sétimo dia para o descanso? Por que que a Bíblia diz que Deus descansou no sétimo dia? Porque Deus está ensinando um princípio para toda a humanidade. Porque se você não descansa, você faz as coisas tudo errado. Se você não descansa, você vai fazer coisas que são precipitadas. Você não vai conseguir realizar coisas com excelência. Então por isso que nós precisamos descansar, porque quem não descansa, está ocupado demais, ele vai tomar decisões e escolhas precipitadas, e isso vai comprometer talvez a sua família, isso vai comprometer talvez o seu ministério, isso vai comprometer talvez o seu casamento. Então existem momentos que Deus está dizendo, lembra do princípio do descanso, porque se tu não descansar, você não vai fazer com excelência. E o pior, talvez tu tenha consequência de escolhas precipitadas por não ter descansado. Ele vai negociar, ele vai tomar a decisão. Por quê? Porque cansado, quando a gente está, além de não pensar o que a gente vai fazer, a gente acaba negociando o que não é para negociar. A gente acaba trocando o que não era nem para dar. Quando você está tão exausto, cansado, fadigado, você acaba fazendo aliança com quem você nunca deveria ter feito. E é o que Jacó tinha a expertise. E agora ele ludibria o seu irmão. Ele engana o seu irmão. E quando Esaú vem com todo o manjar, vem com a caça para dar para o seu pai, a Bíblia nos diz que Isaac falou, alguém veio antes de ti e recebeu a bênção, porque eu pensava que era tu. E é nesse momento que a ira vai nascer no coração de Esaú. E por causa do engano de Jacó, por causa que Jacó ludibriou seu irmão, ele vai criar uma divisão no meio da sua casa, ao ponto de ele ser obrigado a sair de dentro da sua casa e ir para a casa do seu tio chamado Labão. E nesta casa, enquanto ele está a caminho desta casa, antes de ele chegar lá, porque ele estava sob ameaça, Esaú se sentindo enganado, Esaú se sentindo traído, Esaú se sentindo ludibriado, Esaú vai criar um sentimento de ódio pelo seu irmão Jacó, e agora ele vai correr atrás para matar Jacó, e para resolver tudo aquilo que está em pendência, que o seu irmão deixou, de problema, divisão no meio da sua casa, tudo por causa que ele enganou o seu irmão. E nesse meio tempo Jacó está fugindo de Esaú. E é quando Jacó vai chegar numa cidade chamada Luz. E o nome dessa cidade é Luz, mas é um deserto. É uma cidade que está próxima de um deserto. Mas eu entendo que enquanto Jacó
para nessa cidade chamada Luz, que é perto do deserto. Jacó não sabe o que fazer. Jacó está só. Nessa época Jacó era solteiro. Jacó não tinha filhos. Jacó era novo. E agora Jacó vai parar no meio dessa cidade, que é mais ou menos perto de um deserto. E agora ele vai recostar sua cabeça e vai fazer da pedra o seu travesseiro. Porque ele está tão cansado, exausto de correr, de fugir do seu irmão, que agora ele vai parar para dormir. Ele vai parar para descansar. E a Bíblia diz que nesse tempo que ele dorme, Deus vai lhe abrir uma visão. Eu vou repetir. Nesse meio tempo que ele dorme, Deus vai lhe abrir uma visão. E a visão é mais ou menos assim. A escada vai estar no topo no céu, e na terra os seus pés encostam. E diz a Bíblia que os anjos desciam e subiam por esta escada. Jacó está vendo essa grande visão. Jacó fica maravilhado. E quando Jacó acorda, diz a Bíblia que Jacó vai dizer: o Senhor estava aqui e eu não sabia. Jacó vai pegar e vai dizimar daquilo que ele tinha ao Senhor. E depois dessa experiência, Jacó continua fugindo. Enquanto o seu irmão está atrás dele para matar, o seu irmão está atrás dele para lhe fazer o mal, para descontar todo o prejuízo que ele causou lá atrás. Mas quando ele chega na casa de Labão, ele vai ficar enamorado por uma mulher chamada Raquel. E diz a Bíblia que enquanto ele se apaixona por essa mulher, ele agora cria um desejo de qualquer jeito ganhar, conquistar essa mulher, para que ele case, para que ele venha ter filhos e para que ele constitua uma família. Vai passar 7 anos, porque Labão vai enganar ele. Labão falou: já que tu quer minha filha, então tu vai ter que trabalhar 7 anos para conquistar ela. Porque é mais ou menos assim, a lei do que você planta, que nós conhecemos como a lei da semeadura. O que você planta hoje, talvez você vai colher amanhã. Ninguém está isento desta lei chamada da lei da semeadura. Porque quem planta é obrigado a colher o que se plantou. Então Jacó, ele até quer conquistar, mas só que Labão, o seu tio, vai lhe enganar. Porque depois que ele dá duro no trabalho, ele dá as forças, ele se sacrifica, ele se esforça durante todo esse ano, porque Labão havia lhe prometido a sua filha em casamento, havia prometido dar para que ele viesse constituir uma família com ela. Mas o maior problema é que Jacó agora vai colher mais um pouquinho daquilo que ele plantou lá atrás com o seu irmão. Diz a Bíblia que o seu tio, quando chega nos 7 anos, Labão olha para ele, Jacó pergunta: e aí, eu já estou pronto? A sua filha já está pronta para que ela venha casar comigo, para que eu venha constituir uma família? E diz a Bíblia que Labão falou: não, tu vai ter que trabalhar mais 7 anos. Jacó, como quer, Jacó continua o seu trabalho. E acaba que Jacó ele vai conquistar depois de 14 anos a mulher chamada Raquel. Diz a Bíblia que enquanto ele agora sai da casa do seu tio chamado Labão, ele agora está com a família, está com os gados. Jacó tem toda a estrutura financeira, porque agora vive independente do seu tio. O seu tio que lhe sustentava, o seu tio que lhe dava abrigo, o seu tio que lhe dava cama para dormir, o seu tio que lhe dava de vestir, o seu tio que lhe dava de comer. Jacó estava totalmente dependente do seu tio. Mas a Bíblia nos conta que Jacó agora, tendo conquistado uma riqueza, tendo conquistado alguns bens, ele vai pegar toda a sua casa e vai embora da casa do seu tio Labão, vai viver a sua vida com a sua mulher. Mas a Bíblia vai dizer que enquanto ele está na sua casa,
Jacó tem servos que está disposto a fazer qualquer coisa que Jacó manda. Jacó tem poder, Jacó agora tem autoridade, e vão passar 20 anos aproximadamente, mas o passado que estava mal resolvido, agora vai bater na porta da sua casa, porque uma coisa que o passado mais faz, é que o passado tem o poder de chegar nos momentos melhores da tua vida. O teu passado, uma coisa que ele tem poder de fazer, é de chegar quando você está prestes a desfrutar do melhor dessa vida. Mas eu quero que você entenda, porque que o passado, ele vem bater na porta da nossa casa, ele vem trazer lembranças de lá, da antiguidade, daquele tempo que já passou, daquele tempo que já são águas passadas, porque o passado ele só vem quando nós estamos com pendência com ele lá atrás. Então quando Jacó, ele está perto de desfrutar daquilo que ele havia conquistado, o passado depois de 20 anos, vai bater na porta da sua casa, e um dos seus servos vão correr até Jacó e vão dizer: meu senhor, sabe aquele teu irmão chamado Esaú? Ele disse: eu sei, ele veio aqui e ele está te procurando, ele está a caminho, mas só que ele não está só, ele está com um grande exército. Jacó vai ficar temeroso, Jacó vai ficar com medo, porque enquanto ele poderia ter um passado bem resolvido com o seu irmão, ele decidiu fugir, ele decidiu ir embora, ele se acovardou ao invés de ficar e resolver. Então escute que eu vou te dizer: existem coisas no teu passado que não deixam você desfrutar da vida que Deus te deu hoje, porque você está com ele mal resolvido. Então o que Deus está dizendo é: não faça igual Jacó, porque Jacó está agora, após 20 anos, ele está com o passado batendo na porta da sua casa. O passado vem agora lembrar que ele tem uma pendência lá atrás com seu irmão. E pior coisa é quando você está querendo viver uma vida tranquila, você está querendo viver uma vida de desfrutar daquilo que você conquistou, daquilo que você teve esforço, daquilo que você teve sacrifício para ter. Agora o passado bate na porta da sua casa. Mas o maior problema é quando a gente deixa o passado para lá, porque a gente diz: eu sou nova criatura hoje, pastor, eu estou numa nova vida, eu estou vivendo uma nova história. Mas só que tem pendências que o passado não vai se esquecer, tem pendências lá atrás que o passado não vai deixar passar, porque além do tempo, o passado, quando ele chega no melhor dia da tua vida. Então cuidado para que as pendências do passado não venham te perturbar hoje. Cuidado para que as pendências do passado não venham te impedir de viver uma vida de desfrutação com a tua família, com a tua casa, com aquilo que você conquistou. O que Deus está dizendo é tempo de resolver aquilo que está na pendência. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Quem está entendendo essa palavra? Porque o que Deus está dizendo é: o teu passado, ele vai chegar, mas quando ele chegar, tenha pulso para resolver. Porque tem uma lição aqui. Jacó tem tudo, mas o que adianta ter tudo? Poder, conquista, vitória, se não dá para desfrutar delas. Porque o nosso passado, às vezes, irmã Tamara, parece que ele chega de uma forma tão surpreendente que a gente acha que, vivendo uma vida de fugitivo, por não ter resolvido coisas lá atrás, aí o passado vem nos surpreendendo e comprometendo o que você já ganhou, o que você já tem, o que você já conquistou. Jacó agora está amedrontado, não dá para desfrutar do que ele tem, não dá para desfrutar do que ele conquistou. Por quê? Porque Jacó está com o passado mal resolvido.
Jacó vai tentar criar uma estratégia para resolver. E você conhece muito bem a história. A gente sabe que Jacó pega uma carta e escreve uma carta para o seu irmão Esaú, porque o seu irmão está vindo ao seu encontro, depois de 20 anos. Diga para quem está do teu lado, não adianta fugir do passado. Porque o passado tem 2 lições. Olhe para cá, tem quantas lições? A primeira lição é para quem resolveu e tem o poder, o domínio sobre ele, ao ponto de dizer, ninguém pode jogar mais na minha cara o que eu fazia, porque hoje eu sou nova criatura e não tenho mais pendência com o passado. Então a primeira lição é essa, você tem domínio sobre o teu passado se você já resolveu ele lá atrás. A segunda lição é que, para quem não resolve o passado, pode passar o tempo que for, mas o passado ele não vai vir nos piores dias da tua vida. Então por isso que a gente tem que hoje despertar e fazer igual a Bíblia diz, examine o homem a si mesmo. Por quê? Porque às vezes tem pendência em nós, que a gente não consegue perceber e nem lembra, mas o passado lembra. Às vezes a gente tem memória curta, igual meu celular, memória curta. Mas o passado ele vem nos melhores dias da tua vida. Você já pensou, Jacó está com a família. Ele preparou uma festa. Ele promoveu um evento na sua casa, no seu lar, para desfrutar do que ele conquistou. E lá vem Esaú, passado, mal resolvido. Acabou. Mas como Jacó ainda tem um pouco de ego, Jacó está até com medo, mas ele não quer ter coragem de sair do seu conforto, do seu comodismo, romper o medo e a covardia e falar com seu irmão pessoalmente. Ele vai mandar uma carta e vai mandar o seu servo ir lá. Quando o servo vai lá, e não só carta, ele manda presente também, diz a Bíblia. Quando seu servo chega até Esaú, ele vai dizer, meu senhor Jacó me enviou aqui para que te dizer que ele gosta de ti, ele te ama e te deu presente para resolver o que vocês tinham lá no passado em pendência. Sabe o que Esaú vai falar? Eu estou indo ao encontro dele, eu não quero presente. Eu não quero ver carta. Sabe o que Esaú estava dizendo? Existem coisas que não dá para resolver com um WhatsApp. Existem coisas que não dá para resolver com um presente. Existem coisas que a gente tem que resolver tete a tete, cara a cara. Porque quando a questão é sobre perdão, ou perdoar, ou liberar perdão, nós precisamos entender isso, não dá para resolver com carta, com mensagem, com presente. A gente tem que resolver cara a cara. A carta volta para Jacó. Jacó fica com medo e agora ele vai ter que tomar ele vai ter que deixar o evento que ele promoveu na casa dele. O banquete que ele preparou não dá para desfrutar. E agora ele vai ter que pegar a sua família, os seus bens, o que dá para pegar, e agora vai se mandar para continuar fugindo. Diz a Bíblia que ele vai falar: mulheres, servos e animais, passem pelo vale de Jaboque. Mas espera aí, como é que pode Jacó permanecer no mesmo estado de fuga, se ele já teve uma experiência enquanto fugia do seu irmão lá atrás, há mais de 20 anos atrás? Lembra? Ele foi para um deserto, estava sozinho, não tinha nada, não tinha família, não tinha bens. Ele se deitou para descansar. Quando ele fechou os olhos, ele teve a visão, a escada de Betel. Ele viu o quê? Anjo que subia e anjo que descia.
Eu te pergunto como é que pode. Alguém que teve uma experiência espiritual, uma visão celestial, uma experiência extraordinária, como é que pode continuar no mesmo estado que era no passado? Eita! O que Deus está dizendo é: a visão celestial não tem o poder de mudar o teu caráter. Vê anjos subindo e descendo. Ter experiência de visões celestiais não muda a tua vida. Diga para quem está do teu lado: é por isso que você não pode de nenhum jeito se conformar com uma visão momentânea. Diga: porque visão não muda a nossa vida. Diga: o que muda a vida é encontro verdadeiro com Deus. Quer ver? Passa a mulher, passa os bens, passa as conquistas, passa toda a família e o servo de Jacó, pelo vale de Jaboque. Ele está permanecendo no mesmo estado que estava antes de conquistar tudo. Tem duas coisas aqui. A primeira é que visão celestial não muda a nossa vida. E a segunda coisa é que conquistas, momentos maravilhosos não mudam o nosso estado do passado. Por isso ele permanece, sendo o mesmo Jacó, o mesmo fujão, o mesmo covarde, o mesmo enganador. Ele manda passar toda a sua família. Eu quero que você entenda que o vale de Jaboque, irmão, tinha vezes que o vale de Jaboque, ele estava cheio de água. Eram rios que não dava para passar. Era muito perigoso. Tinha que medir as águas. Se o tempo era bom, se estava raso para passar. Por quê? Porque Jacó ele não mede se está raso para passar pelo vale de Jaboque. Ele simplesmente coloca na frente a sua família, coloca na frente os seus animais, coloca na frente tudo que ele tem, tudo que ele conquistou. Sabe o que é isso? Tem gente que só para continuar no mesmo estado, na mesma vida que está, com o mesmo caráter, com o mesmo egoísmo, ele compromete família, ele compromete ministério, ele compromete casamento, ele compromete tudo. Por quê? Só para se dar bem, continuando no mesmo estado. Só que Deus vai permitir todo mundo passar. E está escrito: passa bois, carneiros, família, tudo. Jacó fica sozinho, está escrito, sozinho. Enquanto Jacó está sozinho, olha o que a Bíblia diz: que um varão desceu do céu e se apresentou a Jacó. Jacó está sozinho. Ó, é Deus dizendo: o tempo de correr acaba hoje. É Deus dizendo: o tempo de fuga cessa hoje. Não dá mais para correr. Há 20 anos tu corre, Jacó. Deus desce. Diz a Bíblia que Jacó agora vai se encontrar com esse varão. E a palavra que dá aqui no grego é teofania. O que é teofania? É Deus em forma de anjo. Deus é quem se apresenta na forma daquele anjo, não é um anjo, criatura. É o próprio Deus que se manifesta na forma daquele anjo e se apresenta com Jacó. Diz a Bíblia que Jacó vai passar a madrugada toda, a noite toda, lutando com aquele homem. Aguça o teu ouvido. Ele está a madrugada toda lutando com aquele anjo, que na verdade era o próprio Deus. E quando chega perto do amanhecer, o anjo que está lutando com Jacó vai desconjuntar a sua perna. Sabe que eu fui ler de novo? A gente usava a expressão ferir, mas não tem expressão ferir em nenhuma tradução. Irmão Elismar. A tradução ali que a luta que ele teve, ao ponto de um anjo desconjuntar, não é feriu, porque ferida, elas são expostas. Por que não está escrito que o anjo feriu Jacó, mas desconjuntou Jacó?
Porque desconjuntar é interno. Não é como uma ferida que é aberta, externa, que dá para ver. Porque até o que Deus faz, quando o termo é tratamento, pega isso aqui para você levar para a tua casa. Quando Deus quer tratar, você não vai ver, mas você vai sentir. Eu vou repetir para ver se você entende novamente. Quando Deus trata com Jacó, Deus não vai fazer ele ver o tratamento, mas vai fazer ele sentir o tratamento. Jacó chegou lá como aquele que lutava e prevalecia, porque o seu nome significa aquele que agarra. Diga comigo, Jacó significa aquele que agarra. E está escrito que Jacó, aquele que agarra, lutou e prevaleceu com esse anjo. Está escrito, lutou e prevaleceu com esse anjo, que o anjo teve que desconjuntar ele. Mas o que significa Jacó, pastor? Aquele que, diz a Bíblia que ele continuou agarrando. O anjo diz bem assim, ó: eu não te deixarei ir enquanto tu não me abençoares. Sabe o que acontece aqui? O anjo disse, não te chamarás mais Jacó. Quem conhece esse texto? Não te chamarás mais Jacó, mas hoje tu serás Israel. Por quê, pastor? Porque Israel é diferente de Jacó, aquele que agarra. Israel significa aquele que permanece. Em outras traduções, aquele que prevalece. Não adianta ser um Jacó que luta no domingo, mas na segunda-feira é derrotado. Não adianta ser um Jacó que é bom de agarrar as bênçãos, mas quando chega a aprovação da semana não consegue segurá-la, não consegue se manter de pé. E é por isso que Deus olha para Jacó e diz, já chega, eu não quero que tu seja um Jacó que luta bem, que prega bem, que canta bem, que ora muito, que faz e acontece. Não, eu não quero isso. Porque tu és Jacó, eu quero agora que tu seja Israel. Tu pode não cantar bem, tu pode não pregar, tu pode não cantar, tu pode não ministrar, tu pode não profetizar, mas e aí, Senhor? Tu serás aquele que prevalece. Eu vou profetizar para quem tem mão para levantar e boca para dar glória. O que Deus está dizendo é, depois desse encontro, muita coisa vai mudar na tua vida, Jacó. Eu vou tirar o ego da tua vida. Eu vou tirar a amargura do teu coração. Eu vou arrancar tudo aquilo que te atrapalha de viver e desfrutar a tua conquista, desfrutar da promessa. Deus está dizendo, eu vou tirar o teu nome. Tu não será mais Jacó, aquele que luta, aquele que canta bem, aquele que vem para a igreja, aquele que fala bem, aquele que canta, que prega, aquele que profetiza. Não, eu não quero você que prevaleça no domingo e caia na segunda. Eu quero que tu, Jacó, seja Israel. Está no culto no domingo, mas prevalece de pé na segunda, na terça, na quarta. Cadê os Israel que Deus vai levantar? Levanta a mão e dá glória, porque Deus está tirando o teu nome de Jacó e vai te transformar em Israel de Deus, aquele que prevalece. Eu vou dizer mais, você vai prevalecer hoje, mas vai permanecer também amanhã. Vai permanecer amanhã e terça-feira vai continuar de pé. Na quarta vai orar, na quinta vai jejuar, e vai só aumentar o teu nível, porque a partir de hoje, tu vai passar pelo val de Jaboque, e é nesse val, tu pode estar só, mas ele vai se apresentar. Quando Jacó está desconjuntado, enquanto Jacó estava normal, Jacó era soberbo, enquanto Jacó não tinha um encontro com Deus, Jacó era egoísta, Jacó era enganador, Jacó era fujão, Jacó era ludibriador, Jacó era covarde, ele tinha tudo
tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada, porque o seu passado era mal resolvido. E a Bíblia diz que depois que o anjo toca ali a sua junta, Jacó está mancando, mas Jacó está disposto a renunciar. Jacó está mancando, mas Jacó está disposto a ter mudança. Eu quero profetizar nessa noite que haverá mudança sobre a tua vida, haverá mudança sobre a tua história, por causa da decisão, através do encontro que Deus está tendo hoje contigo. A tua história será mudada. É melhor um Jacó desconjuntado, mas que está disposto a renunciar após o encontro que teve, do que um Jacó perfeito, com saúde, mas não é grato, mas permanece com o mesmo passado lhe cercando. Jacó, quando sai dali, sabe o que ele vai falar? Esse lugar aí é chamado Peniel. Qual é o nome do lugar? Peniel. E ele vai dizer o significado, ele mesmo. Porque eu encontrei com Deus face a face. O nosso maior problema é que a gente quer resolver o nosso passado, às vezes, talvez seja com alguém. Porque Jacó tinha um passado com seu irmão, sim ou não? Tu imagina se Jacó, antes de ter um encontro com Deus no Vale de Jaboque, tu imagina se Jacó viesse se encontrar primeiro com seu irmão. Falar igual alguns falam, ia dar B.O. Porque Jacó não era transformado. Jacó não estava disposto a renunciar. Jacó não estava pronto para ter mudança na sua vida. Porque o problema não era com o seu irmão, o problema era com Jacó. E Jacó estava tentando fugir, permanecer com o mesmo estado, mas Deus viu que ele está só. Deus teve um encontro com ele. Porque existem coisas que você não vai conseguir resolver enquanto você não tiver encontro com Deus verdadeiro. Vou falar de novo. Existem coisas que vão permanecer pendentes. Existem coisas que vão permanecer com problema, porque você ainda não teve encontro verdadeiro face a face com Deus. Diga para quem está do teu lado, antes de resolver qualquer problema, vá para o Vale de Jaboque, vá ter um encontro no Peniel, um encontro face a face com Ele. Porque quem se encontra com Deus, a vida nunca mais é a mesma. A gente fica mais manso, quem era carrancudo fica mais manso. Após o encontro com Deus, quem dizia, ninguém pisa no meu calo porque eu piso no pé. Agora não, pode pisar no calo, pode pisar no... Gente que dizia, eu não engulo, pastor, uma mosca. Está engolindo boi, está engolindo tudo hoje. Por quê? Porque crente não resolve com mão. Crente não resolve na rede social. Crente resolve com o joelho. Por quê? Crente de joelho é Deus quem fala por ele. Diga para quem está do teu lado, é tempo de você começar a resolver os teus problemas no joelho. Por quê, pastor? Porque é no joelho que Deus vai te justificar. Olha aí, é no joelho que Deus vai falar por ti. É no joelho que Deus vai resolver o teu problema. Só quem acredita, levanta a mão e dá glória. Eu estou caminhando para o fim. Antes de ele ter um encontro com Esaú, ele teve com quem? Com Deus. Sabe o que é lindo nesse texto? É que Jacó achava que Esaú ainda queria matar ele. Ó. Eu vou repetir. O engraçado nesse texto é que Jacó achava que Esaú ainda estava com o mesmo sentimento contra ele. Achava que queria matar ele. Mas só que a história diz, isso aqui me deu uma palavra, que Esaú só estava
querendo resolver com Jacó o que Jacó não tinha coragem de resolver, porque o problema, quem causou, quem promoveu, não foi Esaú, seu irmão, foi o próprio Jacó. Então quem geralmente promove problema, quem geralmente prejudica alguém, é ele quem tem que ter a atitude de resolver, sim ou não? Só que o problema de Jacó é que ele achava que Esaú ainda estava com o mesmo sentimento de raiva, de ódio, de vingança contra ele. Mas deixa eu te dar uma palavra, essa é para quem está ligado. Eu vou te dar uma palavra, isso aqui é só se tu estiver ligado. Enquanto Jacó achava que Esaú não queria mais nada com ele, não queria conversa, queria matar, queria se vingar de tudo aquilo que ele fez, sabe que Deus me deu uma palavra em cima disso? Jacó achava isso do seu irmão, mas o seu irmão não queria, seu irmão queria resolver. Deus falou para mim, enquanto eu falei com Jacó, liberar perdão, pedir perdão para Esaú, Deus falou, eu já também falei com Esaú para perdoar Jacó. Não, vou melhorar. O mesmo Deus que se apresentou a Jacó para pedir perdão do seu irmão é o mesmo Deus que já tinha falado com Esaú para liberar perdão. Levanta a tua mão, porque eu senti graça. Enquanto você está achando que o problema não tem mais jeito, Deus me toma nessa noite para dizer, eu já toquei lá, te prepara, porque vai ter surpresa. Quem pode abrir a boca e dar glória? Eu disse Deus que forte. Quer dizer que o mesmo Deus que falou com Jacó para pedir perdão, foi o mesmo Deus que já tinha falado com Esaú para perdoar. Olha para quem está do teu lado, não fica com medo, fica tranquilo. Porque às vezes Deus cria situações. Diga aí melhor, às vezes a situação chega na porta da tua casa. É porque Deus já preparou todo o cenário para que se resolva esse passado. Aleluia. Eu creio no Deus, eu prego sobre um Deus que ainda é especialista em criar situações. E às vezes a gente acha que a situação é mais problema para a gente. A gente acha que a situação que chega na porta da nossa casa é simplesmente para nos perturbar, para ficar atribulado. Não, às vezes é Deus que cria situações e diz. Aí você até pergunta, como é que pode? Há muito tempo a mesma situação voltou. É Deus dizendo, é porque tu precisa resolver essa pendência. E Deus está dizendo, foi eu que coloquei na porta da tua casa, foi eu que dei teu endereço, foi eu que dei a localização fixa da tua casa, da tua residência. Por quê? Porque você não pode viver com uma vida de conquista e arrastando o passado contigo. Eu vou repetir, é Deus dizendo, você precisa resolver esse passado, porque não dá para viver uma vida de conquista, não dá para desfrutar do bom e do melhor, não dá para viver os melhores momentos da tua vida, se você ainda arrasta o teu passado. E o que Deus está dizendo é, abra mão disso, renuncia aquilo, o que você tiver de abrir mão, abra hoje. O que você tiver de renunciar, renuncia. Deus está usando a minha boca para dizer para alguém, é tempo de se humilhar, é tempo de entregar a Deus tudo aquilo que você acha que não dá para resolver. Entenda, é você fazendo a tua parte que Deus se responsabilizará de fazer a dele. Quem acredita, abre a boca e dá glória. Deus é tão bom, né, que Jacó não merecia. Até porque não foi o seu irmão que aprontou com ele. Foi ele quem enganou. Foi ele que trapaceou. Mas por conta do tempo ter passado, escuta, que Deus desceu agora e eu gostei do que desceu. Tem coisas que o tempo não apaga. O tempo ele só aumenta o problema que você acha que vai embora, que vai resolver. Então não ache que o tempo é uma borracha para apagar todo o teu passado. Que a gente é acostumado a dizer. Mas o tempo passa, pastor, a gente se esquece. Você se esquece.
Quem tem problema de esquecimento muitas vezes é a gente. Mas o nosso passado não. Então não dá para a gente viver uma vida de desfrutação no nosso presente. A gente ainda anda carregando ou arrastando o nosso passado com a gente. É o que Deus está dizendo: se tem de perdoar, perdoa. Se tem de liberar perdão, libere. Se tem de renunciar, renuncia. Por quê, pastor? Porque você não pode comprometer a tua família. Você não pode comprometer o teu ministério. Você não pode comprometer uma vida de desfrutação, de bonança que Deus quer que você faça, tenha nesse tempo presente, por causa de um passado que você disse: o tempo vai levar, pastor. São águas passadas, não dá para resolver mais. Mas Deus está dizendo: tu sabe que dá. Minha esposa tem uma frase que ela fala assim: dá muito mais trabalho a gente fugir da vontade de Deus do que fazê-la. Porque quando você foge da vontade de Deus, acontece o que aconteceu com Jonas. Só piorou a situação, deu mais trabalho para ele. Mas o que Deus traz para a gente aqui é: nem que eu tenha que te deixar sozinho para te tratar. No Val de Jaboque eu vou te encontrar. Deus é tão bom que Jacó não merecia. Mas Deus teve um encontro com ele. Porque a visão não mudou ele. A conquista não mudou ele. As portas que se abriram não mudou Jacó. O que muda não é você ouvir uma profecia aqui de vitória. O que muda é você ter um encontro real com ele. Você pode estar na tua casa, no teu quarto, no teu secreto. Mas se você fizer daquele ambiente o Val de Jaboque, tiver um encontro verdadeiro com ele, você nunca mais vai ser o mesmo. Eu te garanto que você vai ter liberdade de viver tudo aquilo que Deus te prometeu. Você vai viver uma realização na tua vida, você vai ver teus projetos darem certo, teus negócios irem para frente. Você vai ver, porque às vezes existe um travar no nosso avanço. Levante as mãos, porque eu quero declarar: após esse encontro que Deus está tendo contigo, ou Deus terá contigo a partir desse encontro, muita coisa vai mudar na tua vida. Deus vai tirar o que trava o teu avanço. Deus vai arrancar o que não presta e vai deixar o que serve na tua vida. Eu profetizo nessa noite. E para a gente terminar, o fim da história é lindo porque eles se abraçaram e se perdoaram. Foi resolvido. Só que a gente observa que a vida de Jacó, que agora é Israel, está livre para suas realizações, livre para desfrutar das suas conquistas por causa de um encontro que trouxe para ele não somente a solução do problema que estava pendente lá atrás, mas como também agora Jacó vai ter liberdade de criar seus filhos, suas filhas, e ver a sua geração prosperar, progredir, avançar. Receba isso no teu coração. A nossa vida, ela não se resume, entenda isso, na nossa ida. Isso aqui não é nem revelação e não é frase de efeito. O pai da psicanálise, o Freud, quem já ouviu falar nele? Ele fala o seguinte: a nossa vida não se resume na ida, ela se resume na... Eu gostei dessa frase dele, por quê? Porque às vezes a gente vem para a igreja com coisas que nos atribulam, com coisas que nos perturbam, com coisas que mexem com a gente aqui dentro. A gente vem com guerras externas, guerras internas.
A gente vem cheio de problema para a igreja, mas a gente vem. Mas ele disse isso, é muito poderoso, é verdade. A nossa vida não se resume na ida, você veio. A nossa vida se resume na volta. Por quê, pastor? Jacó foi, mas quando ele voltou Israel. Eu quero profetizar, você veio para esse culto debaixo de guerra. Você veio para esse culto debaixo de luta. Você veio para esse culto, só Deus sabe como é que você vive na tua casa. Mas eu quero te declarar sobre a tua vida, que você vai voltar diferente hoje. Você vai pisar os pés na tua casa, porque Deus está te dando autoridade hoje. Demônio que estava lá na tua casa, no teu lar, colocando desavença, colocando prisão espiritual, colocando corrente no meio da casa, colocando divisão no meio da família. Nessa noite, Deus está te delegando uma autoridade. Deus está liberando sobre a tua vida uma unção nova. Você vai pisar na porta da tua casa, demônio vai ter que ir embora hoje. Pombagira vai ter que sair de lá hoje. Zé Pilintra vai ter que ir embora hoje. Eu quero declarar nessa noite que a autoridade de Deus, a unção de Deus, Deus está liberando agora sobre a tua vida. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. O ato de levantar a mão é sinal de vitória. Levanta a tua mão, porque Deus já decretou a vitória sobre a tua vida, sobre a tua casa. A partir de hoje, a tua vida será mudada. Olha para o teu pé aí, que Deus me deu uma palavra. Olha aí, pisa aí. Diga para quem está do teu lado aí. Diga bem assim, ó. Isso aí, diga, não é só para ter frieira e chulé. Não, diga aí. Isso aí é marcador de territórios. Oh, glória a Deus. Quem acredita nessa verdade, diga glória a Deus. Eu vou falar, Ronald, eu vou falar. A gente acha que quem manda na nossa rua é Zé Pilintra, é tranca-rua. A gente acha que quem manda no nosso bairro, só porque tem um centro de macumba, a gente acha que é o macumbeiro, a gente acha que é os demônios. Eu quero te dizer uma coisa: Deus te deu autoridade, você é igreja. A chave dessa cidade, desta rua e do teu bairro, aonde você está, o diabo é obrigado a dizer: eu não mando em nada, eu tenho que pegar as minhas tralhas, as minhas bagagens e ir embora. Por quê? Porque quando você pisa em algum lugar, Deus disse: eu piso com ele, eu piso com ela, porque Deus é Deus. Na proma na calabara cheia. Não tenha medo de demônio. Porque o mal da minha geração é achar que é demônio que manda na nossa rua. Ah, pastor, mas tem demônio territorial? Tem, mas quando a igreja pisa, ele não toma mais lugar. É a igreja que pisa e governa. É a igreja que pisa e domina. É a igreja que pisa com autoridade, os demônios têm que ir embora. Então diga para quem está do teu lado: o demônio vai sair quando tu pisar na tua casa. Diga para ele: até hoje o demônio pintou e bordou. Diga: até hoje o demônio bagunçou com a tua vida, bagunçou com a tua história, bagunçou com a tua família. Diga: mas é até hoje. Por quê, pastor? Porque depois desse culto os demônios já estão indo embora agora. Quem acredita da glória, quem acredita de aleluia, fica de pé nessa noite, glorifica Ele, celebra Deus. Sabe qual é a raiva do diabo? A raiva do diabo é achar que você veio para um culto de domingo como esse, poucas pessoas, e você ia ficar amarrado no banco. E você ia ficar engessado aí, não ia dar um glória, um aleluia. Por quê, pastor? Porque o demônio sabe as lutas travadas que você enfrenta na tua casa. Olha aí. O demônio sabe as guerras que você enfrenta na tua família. Talvez até são guerras internas que só você sabe, só Deus sabe.
Mas eu vim dizer aqui, debaixo da autoridade do Espírito, eu vim liberar uma palavra sobre a tua vida. É a partir desse culto que Deus vai mudar muita coisa lá. Porque, pastor, enquanto você está aqui preocupado, fica tranquilo, porque Deus já cuidou do resto lá dentro. Fica tranquilo, vai dormir em paz hoje. Fica tranquilo, descansa a tua alma, porque o Deus que você serve, Ele não cuida só de você, Ele cuida também dos teus filhos, Ele cuida também da tua família, Ele cuida também do teu lar, da tua casa. O demônio não vai roubar a alegria do teu lar. Eu vim profetizar que o demônio não vai mais roubar a realização da tua alma, porque enquanto você está aqui, Deus já assinou um decreto no céu, e aquilo que é ligado na terra é ligado no Urabarassúria. Eminaproma na Calavaracheia. Cadê os vasos que ainda é da marcha? Cadê os vasos que ainda são batizados em língua? Enquanto Deus disse, no glória da igreja, os demônios vão cair por terra. No glória